Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal muito Botafogo de futebol e regatas. O Glorioso não só perdeu por 3-1, como foi completamente envolvido pelo Júnior Barranquilla na estreia da fase de grupos da Copa Libertadores ontem no estádio Newton Santos. Num termômetro das redes sociais, vi muitas críticas aos dois laterais, à dupla de zaga, ao Gregory, ao Eduardo, ao Savarino. Marlon Freitas, Tiquinho, Júnior Santos foram menos criticados. O técnico Fábio Mathias foi muito criticado, mas sempre com um teor de gratidão e também de entendimento, porque ele era um técnico interino, auxiliar permanente do clube e foi importante num determinado recorte. Só que ontem foi muito mal. Por isso, eu disse aqui em várias lives e vídeos que queria que o Botafogo contratasse um treinador, porque as competições são dificílimas e o Fábio Mathias ainda está passando por alguns processos. Ontem ele não foi bem, só que muitos jogadores também não foram bem. Uma coisa puxa a outra, a questão coletiva tem sempre a ver com a questão individual e as individualidades podem ser potencializadas por um coletivo forte. Todos os jogadores que foram criticados com razão, mas não vamos pelos caminhos mais fáceis, vamos analisar, identificar o que aconteceu na derrota do Botafogo. Eu peço para que você se inscreva por aqui, peço para que você deixe o seu like e que apresente o canal Fabiano Bandeira para outras pessoas. Pode falar que aqui tem muita informação, análise tática, opinião e mais. Vamos passar, galera, dos 49 mil inscritos. Depois vamos muito além, pois o Glorioso é gigante. Lembrando que estamos em busca da tão sonhada marca dos 50 mil inscritos. Estamos perto, vamos chegar lá. Pois é, Botafogo entrou em campo com Gatito Fernandes, Matheus Ponte na zaga, Alter e Alexander Barbosa, o Hugo na lateral esquerda, no meio campo Gregory, Marlon Freitas e Eduardo, Júnior Santos na ponta direita, Tiquinho Soares como centroavante e o Savarino na ponta esquerda. O Botafogo ainda tentava entender a partida, imaginando que o Júnior Barranquilla pudesse ficar no campo de defesa e tocava a bola no campo ofensivo, mas sem conseguir transpor a última linha da equipe colombiana. Veio o pênalti do Júnior Barranquilla aos 9 para 10 minutos da primeira etapa. Um golpe muito duro para o Botafogo. Mas foi acaso? Foi apenas um erro do Hugo? Aos 9 minutos do primeiro tempo, o Júnior Barranquilla estava com a bola no nosso campo. O portador não era pressionado. E eu disse aqui na live pré-jogo que o Júnior explora os lados do campo. E mais, fez o que o Botafogo vinha fazendo, inversão para pegar o atacante de lado no 1 contra 1 com o lateral. Foi o que aconteceu. Ele daria um drible da vaca no Hugo, bola na mão ou mão na bola, um pênalti polêmico, mas não vejo nenhum absurdo no árbitro ter marcado. Sinceramente, meu problema ontem com a arbitragem foi a cera da equipe colombiana, mas o Botafogo tem que aprender a jogar a Libertadores, então o pênalti foi marcado e muito bem batido, 1-0 para o Júnior. Foi a estratégia do Júnior Barranquilla dando certo já nos primeiros minutos. Não era exatamente um contra-ataque, era uma inversão de bola, pegando um lateral no mano a mano com ponta. Não deveria ter acontecido. Aconteceu. O Hugo errou? Sim. Detalhe, o Hugo errou naquele gol. O Alter errou em outro gol. O Hugo depois fez um gol, quando já estava 3-0 para o adversário. O Alter tentou algumas ações ofensivas. Eles erraram em lances cruciais, mas se você parar, sem me ouvir, para analisar o VT completo, vai ver que depois eles acertaram muito mais que a maioria. Jogadores que passaram tempo escondidos fizeram muito menos que jogadores que erraram em lances cruciais, o Hugo no pênalti e o Alter em um gol do Júnior Barranquilla, porque eles erraram naqueles lances. E depois eles fizeram com que o Botafogo não tomasse mais gols. E no caso do Hugo, ele ainda tentou ações pelo lado esquerdo, mas estava muito complicado de atacar sem jogadas combinadas. No primeiro grande teste do Fábio Mathias contra uma equipe que se defendia muito bem, que era compacta e que sabia sair jogando, não exatamente em contra-ataques tão rápidos, o Fábio Mathias mostrou que ainda é um profissional,
em desenvolvimento. Muita gratidão ao Fábio Matias, estamos na fase de grupos e devemos muito disso a ele também, mas chegou um treinador que passou recentemente por grandes desafios lá na Europa. Também vai ter que se adaptar aqui ao futebol brasileiro e sul-americano, Arthur Jorge. Talvez isso nos custe muita coisa, infelizmente. Está chegando já tarde. O Botafogo está apresentando um treinador em abril de 2024. Aí vem do planejamento, gestão de futebol, John Textor e tudo aquilo que a gente fala diariamente nas lives e também nos vídeos. Muitos acertos, o Botafogo tem sim um belíssimo time, tem um elenco bacana, e erros também que devem ser mencionados. Voltemos ao jogo, galera. Matheus Ponte sofrendo muito pelo lado direito. Damian Soares estava suspenso, foi expulso contra o Bragantino e o Rafael ainda está sendo preparado. Voltou há pouco, não pode jogar uma partida inteira. Infelizmente, Matheus Ponte, depois de não ter pressionado o portador da bola que inverteu para o lance do pênalti e ter perdido uma outra jogada, se mostrou nervoso na partida. Não se mostrou à altura do desafio. O Rafael teve que entrar, mas só lá pro final do jogo. Aí o Júnior já tinha garantido a vitória. Então o Matheus Ponte foi mal, tanto que saiu até vaiado. O Alexander Barbosa teve como grande problema querer lembrar o Cuesta na reta final no Botafogo. Ficar lançando bola o tempo inteiro. Aqui eu tenho que fazer outra conexão com o trabalho do treinador para sistema ofensivo. O Barbosa foi criticado pelos lançamentos. Por quê? Porque ele encerrava jogadas que realmente não dariam em nada, ele fazendo os lançamentos ou não. Ele só lançava errado, porque as jogadas se desenvolviam até determinado ponto, depois o Botafogo não conseguia mais, a bola parava no pé dele e lançava errado. Quando uma jogada sai bem e vira um padrão positivo, ela deve ser feita de maneira adequada. O Alexander Barbosa fez bom lançamento e eu falo aqui todo dia para o Júnior Santos no segundo gol contra o Bragantino. Bom lançamento para o Júnior Santos no primeiro gol contra o Boa Vista em Saquarema na primeira final da Taça Rio. E ontem, bom lançamento para o Tiquinho, que deu uma belíssima assistência de peito para o gol do Hugo. Mas tem que ser um padrão positivo e não ser um padrão de todo momento. Ou seja, a todo momento o Botafogo, que não conseguia transpor as linhas do Júnior Barranquilla, dava a bola para o zagueiro, que tentava o lançamento longo, e depois do gol do Hugo ele não acertou mais um. A culpa é só dele? Não, o Botafogo não tinha um planejamento ofensivo para passar das linhas do Barranquilla. Então, o Botafogo tomou o primeiro gol e foi atacar o Júnior de qualquer jeito. Um time que não está organizado defensivamente toma um contra-ataque no escanteio. O Botafogo tinha até chegado perto do gol. No escanteio também conseguimos ganhar na primeira bola, perdemos e o Gregory, que não foi bem no jogo, cabeceou para trás, ligando o contra-ataque para o Júnior Barranquilla. O Matheus Ponte sozinho, no 2 contra 1, ainda escorregou na hora que foi dado o passe. O jogador entrou sozinho também. E o Tiquinho Soares tentou dar o carrinho dentro da área, ou seja, desorganização total. Nosso centroavante tendo que voltar para dar um carrinho. Foi driblado, passe para dentro, gol do Júnior Barranquilla. O Botafogo, com menos de 30 minutos de jogo, estava completamente enrolado. O Júnior desceu as linhas para ficar contra-atacando o Botafogo. Até fez isso, mas o terceiro gol é um absurdo. É mérito do adversário, muita qualidade, organização, mas é um absurdo. O Botafogo viu o Lucas Alter falhar no último momento, entretanto o Botafogo não conseguiu pressionar nenhum portador da bola, enquanto o Júnior tocava no campo defensivo. A jogada começa com o Júnior Barranquilla recuperando a pelota na última linha de defesa, um passe praticamente de calcanhar para o goleiro, toque para lá, para cá, daqui a pouco a bola chega ao meio, tranquilo para o jogador que estava com a pelota, ele deu o passe, aí sim o Alter falhou e falhou feio. O Baca, que joga muita bola, veterano, saiu frente ao Gatito, driblou e fez o terceiro gol. Erros individuais do Gregory, do Alter, do Hugo, mas erros coletivos. E isso tem muito a ver com o fato do treinador também não estar à altura daquele desafio naquele dia. É culpa, ou é ruindade, ou é fraqueza do Fábio Matias? Não, é processo de desenvolvimento. Por isso
creio que ele deva ficar no Botafogo exatamente como auxiliar permanente, aprendendo mais, estando lá no dia a dia, porque ele tem competência, ele tem capacidade e ele tem potencial. Daqui a pouco pode vir a ser um grande treinador. Mas ontem custou caro e com as falhas dos jogadores também. O Botafogo não conseguia se organizar, mas até que tocou a bola até a pelota chegar ao Alexander Barbosa. E ali nós fizemos algo que em determinados momentos em jogos anteriores deu certo e ontem deu certo também. Basta olhar o VT ou os melhores momentos. Quando a bola chegou ao Barbosa, o Botafogo estava se movimentando. O Hugo entrou de forma consciente, o Tiquinho percebeu a movimentação, se posicionou como centroavante, recebeu o belo passe do zagueiro e deu de peito para o Hugo meter um belo gol 3-1, porque depois não aconteceu mais. Porque o Botafogo não se mexeu mais na zona ofensiva no segundo tempo. Ficou muito estático. O Luiz Henrique entrou no lugar do Savarino, que foi muito mal também. Foi para a ponta direita, o Júnior Santos foi para a ponta esquerda. Depois tivemos a entrada do Jefinho com o Eduardo, que praticamente não foi visto em campo. E o Jefinho foi para a ponta esquerda, o Júnior Santos foi para dentro numa espécie de 4-4-2. Tivemos também a entrada do Rafael no lugar do Matheus Ponte. E no meio-campo, o Tietê também tinha voltado no intervalo no lugar do Gregory, que, como eu disse, não tinha ido bem. Sendo justo, o Fogão Net, por intermédio do meu querido Bernardo Gentili, informou que o Danilo Barbosa teve um problema físico nos últimos treinamentos e acabou não conseguindo fazer todas as sessões de treino. E por isso não foi titular. Tudo bem, não foi titular, não tinha como ele jogar pelo menos parte do segundo tempo. O jogador ficou no banco o tempo inteiro, então é melhor não levar para o jogo, porque a gente fica naquela expectativa do Danilo Barbosa, que hoje é titular absoluto no meio-campo do Botafogo. O Romero também entrou, galera, no meio-campo do Fogão, na reta final já da partida. Lembrando que o Romero chegou recentemente, tentou um passe ou outro por ali, mas jogou pouco tempo, foi pouco para analisar. Voltando ao Danilo Barbosa, ele não pode jogar, não pode ter minutos em campo, não leva para o banco, porque os quase 40 mil alvinegros ficam na expectativa. O Gregory é um grande jogador, muito bom, gostei muito da contratação, mas ele ainda precisa mostrar mais para ser titular do Botafogo. Bem, o Danilo é o titular hoje. Danilo, o Marlon Freitas, que foi o menos pior em campo, com passes conscientes, organização, alguma imposição física. Não estou falando que foi muito bem, foi o menos pior em campo. Danilo, Marlon Freitas e o Romero vai começar a disputar a vaga aí, porque o Eduardo não foi visto. Tem a ver com o treinador, com a organização ofensiva? Tem, mas o Eduardo também não está mostrando o melhor do jogo dele. Ele tem qualidade, sim. Podemos estar chateados, tem qualidade e pode ficar no banco de reservas. Eu quero mais é que o Romero cresça logo de produção, consiga mostrar muito a camisa do Botafogo, seja o melhor meia do país para o Eduardo ser um ótimo banco. O Tietê entrou tentando se movimentar na zona ofensiva, mas não conseguiu produzir tanto. Luiz Henrique, sem ritmo de jogo, e Jefinho, sem ritmo de jogo, absolutamente natural. Não foram bem, mas estão voltando de lesão. O Luiz Henrique jogou um tempo contra o Boa Vista, o Jefinho jogou um tempo contra o Boa Vista e foram colocados contra o Júnior Barranquilla, extremamente organizado num jogo de Libertadores, com o Botafogo perdendo por 3-1. É muito difícil. Eles têm muito a acrescentar ainda, só que vão precisar acrescentar logo também. O Botafogo vai treinar durante uma semana e viaja para disputar um jogo importantíssimo na altitude de Quito contra a LDU na quinta-feira da semana que vem. Pode contratar zagueiro? Deve. O Lucas Alter não pode ser o titular absoluto da zaga do Botafogo hoje, mas o ponto que eu quero chegar é: não adianta observar o caminho mais fácil. Sistema ofensivo ontem tendo dificuldade para desenvolver ações, e o sistema defensivo que começa lá na frente não conseguindo parar a equipe adversária, deixando o sistema da última linha ali do Botafogo completamente prejudicado. Então, algo maior tem que ser visto, não só a parte individual. E claro, se você tiver peças melhores, ótimo também. Me recordo que contra o Cuiabá ano passado, muita gente reclamou do Luiz Henrique, que perdeu a bola tentando driblar de letra lá na frente. E eu falava: galera, o ponta não podendo dar um drible lá na frente,
O futebol tá errado. O problema aí é maior. Vamos ver o problema maior. O Botafogo tá falhando muito na recomposição defensiva e a bola tá entrando entre o Adrielson e o Di Plácido. Percebam, já mostrei e vou mostrar mais pra vocês. A bola entrando entre o Adrielson e o Di Plácido. Conclusão. O Luiz Henrique não foi mais um problema, jogou cada vez menos na reta final e a bola continuou entrando entre o Adrielson e o Di Plácido. O Botafogo continuou perdendo. O Botafogo tem alguns problemas a serem observados e resolvidos urgentemente. Fabi, você não falou sobre o John Textor, que foi à cidade da polícia, apresentou provas, deu entrevista, falou sobre toda essa questão da manipulação que ele cita de resultados no futebol brasileiro? Não podia perder o foco do jogo. Falo sobre isso no próximo conteúdo, muito provavelmente na live de hoje, galera. Aí a gente comenta, debate, eu também leio o que vocês vão escrever, mas foco no que aconteceu ontem e agora o Botafogo tem alguns dias para se preparar para jogar lá no alto. Agora sim, estamos juntos, saudações alvinegras, aquele abraço, valeu, fui!